Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Aninha. Eu já trabalhei aí na escola Teresa de Jesus até o ano passado, quando eu me ausentei. E eu tô aqui hoje para ajudar, tá? Eu sou formada em matemática e a tia Maria me pediu para eu fazer esse vídeo e corrigisse umas questões com vocês. São 5 questões, né, da Canguru de matemática. E no caso de vocês, é o nível E. Então, vamos lá começar, certo? Eu vou ler aqui a primeira questão. 5 vizinhos têm terrenos retangulares iguais. Cada um deles construiu uma cerca dentro do seu terreno para proteger o seu jardim, como mostra as figuras abaixo. Qual dos vizinhos construiu a maior cerca? Então, vamos lá tentar entender aqui o que o problema está nos pedindo. Ele diz que os 5 vizinhos, eles têm terrenos retangulares iguais, certo? Então, é do mesmo tamanho, os 5. O André, o Beto, o Carlos, o Daniel e o Elias têm o mesmo tamanho de terreno. Só que dentro desse terreno, eles construíram uma cerca, que era para proteger esse terreno. E a pergunta é justamente essa: qual dos 5, né? Qual desses 5 vizinhos construiu a maior cerca? Vamos olhar aqui cada um. O André, né, construiu aqui, ó, a cerquinha aqui completa, não é isso? O Beto, ele construiu aqui, ó, onde tá aqui para baixo, não a parte pontilhada, a parte de baixo, certo? A parte pontilhada é a parte que é o tamanho deles, o tamanho do terreno. A parte pretinha aqui, como se fosse o ladinho, é que foi o que eles construíram. O Carlos construiu aqui, ó, que ficou parecendo um I, né? O Daniel ficou parecendo um Z, foi a parte que ele construiu. E o Elias ficou aqui parecendo essa cruzinha. Tá certo? Então, ele quer saber quem que construiu mais. Quem gastou mais, né? Para construir aqui, digamos assim, essa cerca. Tá certo? Bom, vamos olhar um por um, tá bom? Para a gente tentar decifrar essa questão. Não tem nenhum cálculo matemático para resolvê-la. Mesmo aqui no olhômetro, tá? Como a gente pode dizer, olhômetro, né? É mesmo a gente tentar, de alguma forma, compreender quem que construiu mais. Como é que a gente pode fazer isso? É simples. Vamos lá. O André, ele construiu aqui a parte do terreno completinha, né? Ele construiu tudo. Vamos perceber que o Beto também construiu a mesma coisa do André, porque ele construiu a parte vermelha e a parte azul, não é isso? Só que se a gente levantar a parte vermelha aqui para cima e essa azul aqui para o lado, vai dar a mesma coisa do André. Então, André e Beto até agora iguais. Da mesma forma, foi aqui o Daniel, que fez esse Zzinho, né? Mas, ó, colocando para o ladinho vai dar a mesma coisa. Então, até agora os 3 iguais. O Elias, do mesmo jeito, né? Colocando aqui para os ladinhos, a gente vê que é também a mesma coisa. Então, até agora, né? A gente tem que todos esses que eu já falei, tem o terreno, aliás, a cerca do mesmo tamanho. Nos restou agora o Carlos, não é isso? Então, vamos ver aqui o Carlos, ó. É a parte vermelhinha e a parte azulzinha. No caso aqui do Carlos, colocando a parte vermelhinha aqui para esse lado pontilhado, ó, dos 2 ladinhos, a gente vê que sobrou essas azulzinhas no meio. Então, ele tem
o mesmo tamanho dos outros, mas ainda tem maior, que são esses ladinhos azuis. Então, o Carlos foi quem construiu mais. Então, assim, a alternativa correta é a letra C, Carlos. Então, vamos aqui para a segunda questão, tá? Vamos ler para entender o que pede o problema. Alice, ela vai ao clube todos os dias. O Beto, a cada 2 dias. Carmen, a cada 3 dias. Daniel, a cada 4 dias. Helena, a cada 5 dias. Félix, a cada 6 dias. E Gabi, a cada 7 dias. Hoje, todos eles estão no clube. Daqui a quantos dias, todos eles irão se encontrar, aliás, se encontrarão no clube novamente? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? É simples também. A gente vai ter que trabalhar com os múltiplos, né? Os múltiplos desses números. Múltiplo de 2, múltiplo de 3, de 4, de 5, de 6 e de 7. Tá certo? A gente vai ter que procurar esses múltiplos, tá bom? E ver, né, qual que estará no 2, no 3, 4, 5, 6 e 7 ao mesmo tempo, tá certo? Essa é uma das formas de fazer, claro que é a que dá mais trabalho. E tem a outra forma de se fazer que dá menos trabalho. Vou mostrar melhor para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Como eu falei, existem duas formas da gente conseguir encontrar, né, o número que me diz daqui a quanto tempo todos os amigos vão se encontrar novamente. A primeira forma, que dá mais trabalho, é essa sim. A gente vai procurar os múltiplos de 2, colocar todos aqui. Eu só coloquei esses primeiros, tá? Lembrando que os múltiplos são infinitos, tá certo? Começam em 0 e são infinitos. Os múltiplos de 3, os múltiplos de 4. E aí nós teríamos que procurar o de 5, de 6 e de 7. Todos os múltiplos até eu encontrar um número que estará no 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ao mesmo tempo. Como eu disse, essa forma é que dá mais trabalho. E a outra forma, que é bem mais rápida, é essa aqui. É através da decomposição em fatores primos. Eu vou decompor esses números em fatores primos, tá certo? Então, aqui nós temos o 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Os números que nós temos aqui também. E a gente começa pelo 2, não é isso? Então, 2 dá por 2, sobra 1. O 3 não dá, eu repito. O 4 dá 2. 5 não dá, eu repito. O 6 por 2 dá, que dá 3. O 7 não dá, eu repito. Ainda tem algum número que dá para dividir por 2? Temos, né? Temos o próprio 2. 1 eu repito, 3 eu repito. 2 por 2 dá 1. 5, 3, 7 eu repito. O próximo número primo é o 3. Então, 3, 1 eu repito, 3 por 3 dá 1. 1 aqui eu repito, 5 não dá, eu repito. 3 por 3 dá 1, né? E o 7 eu repito. O próximo é um 5. 1 aqui tudo repetindo. 5 dividido por 5 dá 1. O 7 não dá, eu repito. E por fim, é o número 7. Pronto. Então, agora, eu tenho esses números, já decompus todos eles, né, em fatores primos, tem 2, 2, 3, 5 e 7. E agora, eu só faço multiplicar. 2 vezes 2, 4, né, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá igual a 60. E, por fim, 60 vezes 7, 420, certo? Então, daqui a quanto tempo
eles vão se encontrar novamente daqui a 420 dias, tá bom? Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: quanto valem juntas as áreas dos 3 triângulos destacados na figura ao lado? Bom, para responder a esta pergunta, a gente precisa lembrar de como a gente calcula, né, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, tá certo? Então, quanto é a minha base lá no meu triângulo? Ó, a minha base é 3 centímetros e a altura 2. Ó, é 3 centímetros por quê? Porque nós temos 3 triângulos aqui e cada um tem 1 centímetro. Então, a base fica sendo 3 centímetros e a altura 2, certo? Bom, então, como a gente viu, a fórmula de calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E lá naquele triângulo, a nossa base é 3 centímetros, a altura é 2 centímetros, e colocando esses valores na fórmula, a gente tem a área do triângulo é igual a 3 vezes 2 dividido por 2, certo? 3 vezes 2 é 6, esse 2 a gente repete, né? 6 dividido por 2 dá 3 centímetros. Portanto, seria o item A, tá bom? Vamos lá para a quarta questão. Vamos tentar entender o que diz a quarta questão. A figura abaixo representa uma tira de papel dividida pelas linhas pontilhadas em 2.000 triângulos iguais. Serão feitas dobras nessas linhas pontilhadas na ordem indicada pelos números da figura, de maneira que a tira irá se manter sempre na horizontal, com um triângulo da esquerda sendo dobrado sobre um triângulo da direita. Qual será a posição dos vértices A, B e C após 1999 dobras? Bom, para resolver essa questão, a gente precisa ter muita atenção e precisamos desenhar um pouco, tá? Para compreender a sequência, aqui dos, como é que eu posso dizer? Dos vértices, né? A, B e C, tá certo? Então, vamos lá para o papel. Bom, pessoal, vamos tentar entender o que a questão pede. Bom, ele diz que tem lá uma tira de papel, certo? E aí, foram feitas dobras nessas tiras de papel. Então, aqui é a tira de papel normal. Essas linhas aqui do meio, ó, que formam o triângulo, é que são as dobras, certo? Então, vamos lá. Essa aqui foi a primeira dobra. Essa daqui é a segunda dobra. Essa aqui é a terceira dobra, essa a quarta dobra, a quinta, a sexta, a sétima, oitava, nona, décima e assim por diante, certo? Então, tem a tira de papel e tem lá as dobrinhas dessa tira de papel, tá certo? O que é que ele quer saber? Ele quer saber, depois da dobra 1999, como vai estar a posição dos vértices A, B e C. Como assim? Olha, na primeira dobra, a gente tem que o A está aqui embaixo, o B aqui em cima e o C desse lado, certo? A, B e C. Mas já aqui na segunda dobra, por exemplo, ó, a gente tem B, C e A. Na terceira dobra, a gente tem A, B e C, mas o A aqui em cima. Estão vendo? Percebam que aqui na sexta dobra, bem na sexta dobra, ó, nós temos A, B e C. Ó. A, B e C. A partir da sexta dobra, certo? A gente está do mesmo ponto inicial,
tá certo? Então, o que significa? Que a cada 6 dobras, a gente volta para o ponto inicial, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar o número 1999 e dividir por 6, né? Por que por 6? Porque 6 é o número, né, de dobras que a gente volta lá para aquele ponto inicial, que é o A embaixo, né, o B em cima e o C aqui embaixo também. Então, dividindo o número 1999 por 6, a gente tem 333, tá certo? E resta 1. O que significa? Significa que nesse 1999, né, a gente tem 333 sequências completas e sobra 1. Então, a gente só precisa ver aqui, ó. Tá? Ó. Depois da sexta dobra, a gente vai ter quem? A gente vai ter B, C e A. Tá certo? Então, ó, na sexta dobra a gente tem A, B e C. E na próxima dobra nós temos B, C e A. Certo? Portanto, né, pessoal, B, C e A é o item E. Então, vamos lá para a quinta e última questão. Um quadrado foi cortado em 36 quadrados menores. Apenas um desses quadrados menores tem área valendo mais do que 1 centímetro quadrado. E todos os outros quadrados menores, né, tem área valendo 1 centímetro quadrado. Qual é o comprimento do lado do quadrado inicial em centímetros? Bom, vamos tentar entender o que é que a questão está falando, está pedindo, tá certo? Ele diz que existia um quadrado maior, primeiro, inicial, né? E esse quadrado, ele foi dividido em 36 quadrados menores, certo? Só que desses 36 quadrados menores, 35 tem a área igual a 1 centímetro quadrado. E apenas um tem uma área maior que 1 centímetro. Então, é como se eu pegasse esse quadrado, tirasse um pedacinho, certo? Que ele aqui vai ser maior que 1 centímetro. E aqui eu vou fazer 35 quadradinhos com 1 centímetro. Tá certo? Só que ele quer saber quanto é o lado desse quadrado inicial. Tá certo? Bom, como foi que eu vim resolver essa questão? Através dos próprios itens que ele me deu. Eu fui testando aqui os itens. Então, a gente precisa entender uma coisa. Os quadrados, eles têm a área é a base vezes a altura, né? Ou o lado vezes o lado, porque os lados são iguais. Então, quadrados têm lados iguais, tá certo? Então, vamos lá testar aqui o primeiro item. O item A. O item A, ele diz que é 15 centímetros, que poderia ter esse quadrado inicial. Lembrando que se for 15 aqui, é 15 aqui também, tá certo? Então, vamos lá. A gente pensa o seguinte, se for mesmo a letra A, se aqui tem 15 e aqui tem 15, ao todo deu quanto? 15 vezes 15, 225, certo? Pronto. Então, a minha área toda, quando o meu quadrado ainda não tinha sido dividido, era 225. Mas aí a gente sabe que eu dividi, né? E 35 quadradinhos ficaram com 1 centímetro. Então, se for 15 centímetros mesmo, eu tinha antes 225. Só que eu aí tirei 35 centímetros, que era para aqueles quadradinhos, certo? Não eram 35 quadradinhos? Então,
a área desses quadradinhos era 35 centímetros. Se ele fosse mesmo 15 centímetros, a minha área era 225, tirando os 35 daria 190, o que sobrou, tá certo? Por quê? Porque o que sobrou tem que ser um número que eu encontre um número natural que multiplicado por ele mesmo dê esse valor. Então, aqui deu 190. 190 não existe nenhum número que ele vezes ele dê 190. Como assim ele vezes ele? Eu estou procurando quem vai ser esse ladinho aqui, ó, que tem área maior que 1 centímetro, tá certo? Então, a letra A não pode ser, porque 15 centímetros dá 225, tirando os 35 dos 35 quadradinhos menores, me sobra 190, e não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 190. Vamos para B. A B é o item B, o lado que ele me diz é 16, que aqui pode ser que dê 16. Fazendo o cálculo, 16 vezes 16 dá 256. Fazendo a mesma coisa que eu fiz com o item A. Tirando 35, que é a área dos meus quadradinhos, me restou 221. Mas não existe nenhum número que ele vezes ele vai dar 221. Então, a B também não é. Vamos passar aqui para D. A D é o 20. 20 vezes 20 deu 400. Tirando a área dos meus 35 quadradinhos dá 365. Não existe também nenhum número que multiplicando ele por ele vai dar 375. A letra E é 35. 35 vezes 35 dá 1.225. Tirando a área lá dos meus quadradinhos menores, né, 35, me sobrou 1.190. Também não tem nenhum número que multiplicado ele vezes ele dê 1.190. E por fim, né, a letra C é o número 18. 18 vezes 18 dá 324. Tirando meus 35 quadradinhos menores, que é 1 centímetro cada um, vai dar 289. Aí eu me pergunto, existe um número que é multiplicado por ele mesmo de 289? Existe sim, é o 17, certo? Então, a resposta é a letra C, certo? 18. Letra C, 18. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa. Pode ser que vocês ainda tenham dúvidas, né? Eu sei que deve estar sendo bem difícil estudar online, sem a ajuda dos professores do lado, mas os professores de vocês são muito bons, tá? E eu sei que eles estão sempre abertos a ajudar, a tirar dúvidas. Se precisar também tirar dúvidas comigo, pode perguntar. A tia Maria tem o meu número, ela pode passar também para vocês, tá certo? Então, foi um prazer, tá? Fazer esse trabalho com vocês. E é isso. Que Deus guarde todo mundo, que essa pandemia se acabe logo e a gente possa voltar para a sala de aula, né?